Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Hoje nós vamos iniciar o terceiro livro da série sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Missionários da Luz, um lindo e muito importante livro. E nós vamos começar pela análise da introdução desse livro maravilhoso que foi escrito por volta de 1945, ok? Vamos então ver o que nos diz aqui o nosso querido Emmanuel, que é quem faz essa introdução desse livro maravilhoso. Ele bota o título como Ante os Tempos Novos e diz o seguinte: enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios ocultos e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada. Não compreende a promessa da vida futura com os seus trabalhos e responsabilidades. Os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam heroísmo fácil, estimam o menor esforço, não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna e, por isso, afastam-se do ensinamento real, admirados, espantadiços. A vida, porém, espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade gradativamente, sem ruídos espetaculares, com serenidade de mãe. As páginas de André Luiz recordam essa imagem. Enquanto os espíritos sábios e benevolentes trazem a visão celeste, alargando o campo das esperanças humanas, todos os companheiros encarnados nos ouvem estáticos, venturosos. É a consolação sublime, o conforto desejado. Congregam-se os corações para receber as mensagens do céu, mas se os emissários do plano superior revelam alguns ângulos da vida espiritual, falando-lhes do trabalho, do esforço próprio, da responsabilidade pessoal, da luta edificante, do estudo necessário, do autoaperfeiçoamento, não ocultam a desagradável impressão. Contrariamente às suposições da primeira hora, não enxergam o céu das facilidades nem a região dos favores, não divisam acontecimentos milagrosos, nem observam a beatitude repousante. Ao invés do paraíso próximo, sentem-se nas vizinhanças de uma oficina incansável, onde o trabalhador não se elevará pela mão beijada do protecionismo, e sim à custa de si mesmo, para que deva à própria consciência a vitória ou a derrota. Percebem a lei imperecível que estabelece o controle da vida em nome do Eterno, sem falsos julgamentos. Compreendem que as praias de beleza divina e os palácios encantados da paz aguardam o espírito noutros continentes vibratórios do universo, reconhecendo, no entanto, que lhes compete suar e lutar, e esforçar-se e aprimorar-se por alcançá-los, bracejando no imenso mar das experiências. A maioria espanta-se e tenta o recuo, pretende um céu fácil, depois da morte do corpo, que seja conquistado por meras afirmativas doutrinais. Ninguém, contudo, perturbará a lei divina, a verdade vencerá sempre, e a vida eterna continuará ensinando devagarzinho, com paciência maternal.
Ao espiritismo cristão cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhe as características veneráveis de consolador da humanidade. São preciso também lhe revelar a feição de movimento libertador de consciências e corações. A morte física não é o fim. É pura mudança de capítulo no livro da evolução e do aperfeiçoamento. Ao seu influxo, ninguém deve esperar soluções finais e definitivas. Quando sabemos que 100 anos de atividade no mundo representam uma fração relativamente curta de tempo para qualquer edificação na vida eterna. Infinito campo de serviço aguarda a dedicação dos trabalhadores da verdade e do bem. Problemas gigantescos desafiam os espíritos valorosos, encarnados na época presente, com a gloriosa missão de preparar a nova era, contribuindo na restauração da fé viva e na extensão do entendimento humano. Urge socorrer a religião sepultada nos arquivos teológicos dos templos de pedra e amparar a ciência transformada em gênio satânico da destruição. A espiritualidade vitoriosa percorre o mundo, regenerando-lhe as fontes morais, despertando a criatura no quadro realista de suas aquisições. Há chamamentos novos para o homem descrente do século XX, indicando-lhe horizontes mais vastos, a demonstrar-lhe que o espírito vive acima das civilizações, que a guerra transforma ou consome na sua voracidade de dragão multimilenário. Ante os tempos novos, e considerando o esforço grandioso da renovação, requisita-se o concurso de todos os servidores fiéis da verdade e do bem, para que, antes de tudo, vivam a nova fé, melhorando-se e elevando-se cada um a caminho do mundo melhor, a fim de que a edificação do Cristo prevaleça sobre as meras palavras das ideologias brilhantes. Na consecução da tarefa superior, congregam-se encarnados e desencarnados de boa vontade, construindo a ponte de luz, através da qual a humanidade transporá o abismo da ignorância e da morte. É por este motivo, leitor amigo, que André Luiz venha uma vez mais ao teu encontro para dizer-te algo do serviço divino dos missionários da luz, esclarecendo ainda que o homem é um espírito eterno habitando temporariamente o templo vivo da carne terrestre, que o perispírito não é um corpo de vaga neblina, e sim organização viva e que se amoldam às células materiais, que a alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais, que os laços do amor e do ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida, que outras atividades são desempenhadas pela consciência encarnada além da luta vulgar de cada dia, que a reencarnação é orientada por sublimes ascendentes espirituais e que além do sepulcro, a alma continua lutando e aprendendo, aperfeiçoando-se e servindo aos desígnios do Senhor, crescendo sempre para a glória imortal a que o Pai nos destinou. Se a leitura te assombra, se as afirmativas do mensageiro te parecem revolucionárias, recorre à oração e agradece ao Senhor o aprendizado, pedindo-lhe te esclareça e ilumine para que a ilusão não te retenha em suas malhas. Lembra-te de que a revelação da verdade é progressiva e, rogando o socorro divino para o teu coração, atende aos sagrados deveres que a terra te designou para cada dia,
consciente de que a morte do corpo não te conduzirá à estagnação, e sim a novos campos de aperfeiçoamento e trabalho, de renovação e luta bendita, onde viverás muito mais e mais intensamente. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 13 de maio de 1945. Então, meus queridos e minhas queridas, nessa introdução aqui que Emmanuel nos traz, datada de 13 de maio de 1945, pouco depois, então, de que o Chico tenha feito esse livro através da psicografia recebida ali do irmão André Luiz, nosso querido amigo já conhecido, ele veio e trouxe essa introdução tão importante, não é? Emmanuel sempre muito atencioso e carinhoso, mas também bastante incisivo na forma de educar para que a gente possa aprender de forma bastante proveitosa para todos nós, não é? E aí ele traz muita clareza aqui de que aqueles que estão esperando contos de fadas como crianças, ele começa falando das crianças, né? Quando estão escutando contos de fadas, ficam muito felizes, mas que quando é preciso aprender coisas mais importantes para a vida, se desgostam, ficam desgastadas, não é? E nós, às vezes, agimos também feito crianças, queremos pratos prontos, e a espiritualidade não nos oferta pratos prontos. Não há, meus queridos e minhas queridas, segundo Emmanuel e segundo toda a espiritualidade superior, que sempre vem nos esclarecer, que haja então um céu de beatitude, onde vamos criar asinhas como anjinhos depois que nós desencarnarmos. Não existe isso. Quando nós desencarnamos exatamente como estamos e vamos levar para a vida espiritual exatamente aquilo que somos. Não vamos, num passe de mágica, num conto de fadas, nos tornarmos anjinhos andando sobre as nuvens. Nós temos que ter consciência que quando nós chegarmos lá, vamos levar exatamente o que somos, das outras vidas e desta vida. Então é importante, meu querido, minha querida, que a gente continue estudando, buscando, se aperfeiçoando, procurando melhorar aquelas debilidades que nós ainda temos no nosso interior, procurar aprender mais, compreender mais, pôr mais em prática o bem que temos recebido diariamente da espiritualidade superior, de Jesus Cristo, de Maria Santíssima, dos nossos benfeitores espirituais, colocar em prática a caridade, que é tão importante, não é mesmo? Kardec mesmo já nos disse que fora da caridade não há salvação. Jesus já nos dizia que nós pudéssemos olhar para o próximo e amar ao próximo como a nós mesmos, não é mesmo? Então, é importante que a gente tenha essa clareza, que quando nós desencarnarmos, vamos levar aquilo que somos. E vamos chegar lá do outro lado da vida, porque a vida continua após o desencarne, o desenlace do nosso corpo físico, que é a nossa veste, que nos auxilia na evolução, nós vamos continuar uma vida. A vida real e verdadeira, que é a vida espiritual. Nós estamos aqui de passagem para aprendizado, para pagamento de débitos, para ressarcimento de dívidas anteriores e atuais também, não é? Estamos aqui fazendo o nosso aprendizado para evoluirmos. E quando chegarmos lá no mundo espiritual, vamos levar exatamente o que somos. E lá chegando, aquilo que ainda tiver de ser desgastado, será desgastado. Através do quê? De esforço, de trabalho, de boa vontade. E queridos, quanto mais o espírito é evoluído, mais ele trabalha, se dedica, serve e faz caridade, prestando o bem a todos aqueles que estão em torno dele e que estão ali precisando de auxílio. Então, que a gente possa compreender esta realidade. E aí aqui nesse livro maravilhoso, que é um livro curto, ele não tem muitos capítulos, o livro Missionários da Luz tem apenas 20 capítulos, não é? E nós vamos então aí aprender nesses 20 capítulos preciosíssimos, coisas maravilhosas, não é mesmo? Sobre essa questão
da espiritualidade, um pouco mais aprendendo com André Luiz e compreendendo dia após dia que nós continuamos vivos, que nós, depois do nosso desenlace físico, vamos permanecer trabalhando, aprendendo, servindo e fazendo a nossa parte também. Ok, meus queridos e minhas queridas? Então hoje a nossa partilha é um pouco mais sucinta, porque nós vamos começar então aqui pela introdução e vamos depois num passo a passo prosseguindo os nossos caminhos. E então, na próxima semana, continuaremos os nossos estudos nesse terceiro livro da série sobre a vida no mundo espiritual que o nosso querido André Luiz nos trouxe e nos oferta através das mãos abençoadas da psicografia do nosso amado Chico Xavier. Ok? Meus queridos e minhas queridas, eu convido vocês ainda para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venham estar comigo aqui no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que juntos possamos fazer as partilhas do EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Agora também, todas as terças-feiras, às 19 horas, teremos a nova série Reflexão de Empoderamento, que é uma série voltada para todas nós mulheres, num trabalho que eu vou unir os meus conhecimentos de 35 anos de trabalho, de auxílio às nossas queridas mulheres, outras amigas queridas que tive, mulheres que estavam junto de mim, onde eu facilitei para que elas pudessem se reconectar a si mesmas, também através dos meus conhecimentos dentro da psicanálise e utilizando ali dessa ferramenta maravilhosa que é o baralho do poder do feminino, ok? Hoje, às 21h30, neste dia 17 de outubro de 2024, teremos então a nossa estreia e posteriormente toda terça-feira teremos aqui esse evento para nós mulheres partilharmos. Então às 21h30 eu espero vocês aqui, ok? Venham mulheres e convidem outras queridas a estarem conosco. Hoje ainda, certo, queridas? Temos também, nas quartas-feiras, às 21 horas, o nosso Evangelho no Lar, quando nós convidamos Jesus e sua comitiva espiritual a virem abençoarem os nossos lares. Todas as quintas-feiras, voltamos a ter os estudos às 18h30 da obra de André Luiz e todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, nós temos então, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual Maria da Soledade, reunida com uma equipe de benfeitores espirituais, todos a serviço de Jesus, para nos ofertarem o passe e a renovação das nossas energias. Assim sendo, queridos, com uma oração singela, mas muito sincera, me despeço de vocês, desejando que Deus Pai Todo-Poderoso, que Jesus Cristo, nosso amigo e nosso mestre, que Maria Santíssima, nossa Mãe amorosa, e que os nossos benfeitores espirituais continuem nos estimulando ao bem, como eles sempre fazem, e que nós, com boa vontade, dedicação e prática daquilo que temos aprendido, prossigamos nos nossos caminhos de evolução. E que assim seja e assim se faça. Até daqui a pouco, então, às 21h30, na nossa estreia da série Reflexão de Empoderamento, mulheres. Beijo no coração de todos e tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Muita paz e muita harmonia em nossos caminhos, sempre.